Boa noite a todos. Muito obrigado por assistirem a estas conferências. Este tema número 2 do temário de 50 conferências: o que é a morte, o que morre e o que não morre. Estamos dando início já por esses dias a um ciclo de conferências, porque já dissemos que este curso é de forma cíclica e nós, quando termina um ciclo, nós damos início a um novo ciclo com o mesmo temário, porque este curso é um curso permanente. É um curso organizado por verdadeiros mestres, com conteúdo adequado para cumprir com o objetivo. Então, o objetivo deste curso é que cada um de nós possa fazer um trabalho superior sobre si, um trabalho de autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Já nós sabemos que a maioria da humanidade, quase 100% da humanidade, vive de forma mecânica, de forma... não sabe para que vive. Então, é lógico, é claro, se nós não sabemos o objetivo da existência, é mais do que lógico que se viva de forma equivocada. Então, este ensinamento dos 4 pilares, de quando em quando, em todas as culturas, em todas as épocas, este ensinamento vem a público e por algum tempo ele fica mais restrito. E por estes tempos está completamente público. Todos temos acesso a estes ensinamentos, desde que se tenha inquietudes espirituais, desde que nós busque saber o objetivo da nossa existência. Então, este ensinamento é para os inconformados, pessoas que não estamos conformados com essa vida mecânica, com essa vida rotineira, ridícula e podemos dizer absurda. Correr atrás de dinheiro, de fama, de propriedades, de tanta coisa, tanto entretenimento que se tem nesta vida, e assim é uma vida completamente sem objetivos, porque nós, seres humanos, temos um objetivo na existência. O planeta tem um objetivo para o qual foi criado. Toda a natureza tem um objetivo. Então, como seres humanos, nós temos a possibilidade de fazer uma transformação, de fazer um trabalho, de nos reconectar com as nossas partes superiores, reconectar com o nosso real ser. E para isto, este temário é o conteúdo correto, é o conteúdo que os mestres, os verdadeiros mestres, sabem que é este o conteúdo e nos ensinam, nos legaram este ensinamento. Então, o que é a morte, o que morre e o que não morre? Então, nós vamos estudar os mistérios da morte. Então, por nós desconhecer
o que acontece depois que o corpo físico falece, nós tememos a morte. É natural que se tema a morte. Porém, nós precisamos compreender que a morte é um processo natural e libera, em todos os casos, nós vamos conhecer o que morre e o que não morre, e vamos conhecer os tipos de morte, para então podermos compreender e assim viver de forma produtiva, de forma objetiva. Então, nós vamos estudar os 3 tipos de morte. Existem 3 tipos de morte. A morte física, que todos sabemos qual é, quando o corpo físico perde as suas funções. Essa é a morte física. Temos a morte segunda, que em algumas escrituras, nas escrituras sagradas, se fala da morte segunda, que é a morte nas infradimensões, que vamos explicar esses 3 tipos de morte. E temos a morte psicológica, que é a morte dos defeitos psicológicos. É a eliminação dos defeitos psicológicos, que também vamos explicar. E naturalmente, diga-se, esse tipo de morte é a mais importante, porque é uma morte que nós vamos fazer do nosso ego. Vamos negar a nós mesmos. E então essa morte é a mais importante. Seria o objetivo da nossa existência é morrer. Morrer psicologicamente. Então, nós vamos falar sobre a morte física. Então, a morte física acontece quando o corpo é dado por morto, quando um médico atesta que a pessoa faleceu. Na verdade, não faleceu, não está morto o corpo físico, e sim está em estado de catalepsia. Esse estado de catalepsia dura 72 horas. E é por esse motivo que os antigos, as tribos antigas, faziam um velório de 3 dias, exatos 72 horas. Porque durante esse período, durante essas 72 horas, o moribundo, como se diz, pode voltar ao corpo físico, pode reanimar-se novamente, porque durante esse tempo se passam por 3 julgamentos. O moribundo, a alma do moribundo, passa por 3 julgamentos, e é aí que vão decidir se ele deve morrer ou não. Então, essa morte, durante esse período, durante essas 72 horas, a alma está fora do corpo, porém, está conectada ao corpo físico pelo cordão de prata, pelo cordão de Antakarana. Podemos dizer que é
um desdobramento astral. É um desdobramento quando nós fazemos o desdobramento astral, uma viagem astral, o corpo astral sai do corpo físico e permanece conectado. E assim nós retornamos ao corpo físico. No caso da morte, esse cordão será cortado, porém apenas, somente depois de passado pelos 3 julgamentos. Se a pessoa deve morrer realmente, esse cordão é cortado. Então, não há perigo nenhum em fazer o desdobramento astral, porque o cordão não é cortado, só é cortado com autorização superior da nossa Divina Mãe, quando for autorizado, quando a morte for realmente a sentença. Então, ultimamente, com a modernidade, a medicina faz autópsia, e essa autópsia termina matando a pessoa realmente. Muitas pessoas poderiam continuar vivendo, passam pelos julgamentos e não são sentenciadas à morte, elas retornariam ao corpo físico, porém com a autópsia isso fica impossibilitado. Também se conhece o caso de muitas pessoas que depois de serem dadas como mortas, voltam ao corpo, voltam a viver. Algumas levantam no caixão, e até existem casos que coveiros vêm no cemitério, escutam barulhos e vão ver, e então é alguém se debatendo no caixão, na sepultura. E existem casos em que se abre e a pessoa está viva. Então é por esse caso. No caso que não tenha sido feita a autópsia. Então, quando se morre, se passa por 3 julgamentos. E só após o 3º julgamento é que vai se determinar, que vai se sentenciar se morre ou não. Então, o 1º julgamento se passa aos 5 minutos após o desfalecimento do corpo físico. Durante esses 5 minutos, a pessoa passa por esse julgamento, é um auto-julgamento. Ela faz uma retrospectiva de toda a sua vida, de tudo o que viveu na vida, tudo o que ela fez, tudo o que ela deixou de fazer, os erros que cometeu. Faz uma retrospectiva. Se ela tem 80 anos, ela vai se ver com 80. Todos os dias anteriores, todos os instantes anteriores aos 80 anos, a esse momento em que está passando por esse processo, ela vai fazer uma retrospectiva consciente, vai recordar tudo o que fez, vai recordar conscientemente e vai se auto-julgar. A pessoa vai saber que errou, vai se dar conta que errou, e então vai fazendo essa retrospectiva até chegar no momento em que nasceu, em que veio à luz, em que sua mãe deu à luz. E então vai fazer uma retrospectiva ainda anterior ao nascimento.
e vai perceber, vai analisar o objetivo que tinha ao nascer para a vida, para a existência. Então é uma retrospectiva consciente que se faz de toda a existência e se chega no momento em que nasceu e se vai mais a quem ainda antes de nascer, e se vai então avaliar, vai se recordar de que estava vindo à vida com um objetivo consciente, e era este o objetivo consciente, o objetivo da autorrealização íntima do ser. Todos viemos ao mundo, quando estamos para nascer, nós fizemos um pacto, uma promessa, um compromisso de vir fazer esse trabalho. Porém, com a formação da personalidade, a formação, o desenvolvimento, a criança vai perdendo a consciência, vai perdendo esse objetivo, vai se esquecendo, e com o tempo se identifica completamente com a vida, com as coisas do mundo, e se esquece do que veio fazer, daquele objetivo que tinha para a existência. E então vivemos sem saber para quê. Se vive desde o berço ao sepulcro sem saber para quê. Isso realmente é absurdo. É absurdo, pior ainda, quando nós não nos questionamos, não nos perguntamos para que vivo. Porém, a humanidade, quase 100% da humanidade vive sem saber para quê. Então, este julgamento é uma retrospectiva, onde onde a nossa alma vai se dar conta de tudo o que fez de errado, o que fez de certo, e vai se recordar do objetivo que tinha para a existência. Passado esses 5 minutos, vai-se então para um segundo julgamento, que é um julgamento que vai acontecer diante dos mestres da lei divina. Nas próximas 24 horas vai acontecer esse julgamento diante dos mestres da lei divina. Então, esse julgamento vai se ter em conta o peso atômico de cada defeito psicológico, dos nossos defeitos, dos defeitos da pessoa que está nesse processo. Então são avaliados todo o peso atômico dos defeitos psicológicos. Desses defeitos que aqui nós conhecemos como pecados capitais, como agregados psíquicos, enfim, com vários nomes. Também vai se ter a quantidade dos defeitos. Vão medir, vão calcular, vão ver a quantidade dos defeitos. E vão fazer a soma, os cálculos, para ver se esses defeitos aumentaram ou diminuíram nesta existência. Porque vão saber, eles sabem, a lei sabe quantos defeitos nós tínhamos quando chegamos à existência, quando nascemos. Então, quando morremos, vai se calcular se esses defeitos aumentaram ou diminuíram.
que isso vai pesar no julgamento. Então, se os defeitos diminuíram, é claro que se terá aí alguns méritos. Também vai se levar em conta o peso das obras que cada um fez, peso das nossas obras, das boas e más obras. Isso é já avaliado no terceiro julgamento. No terceiro julgamento vai se avaliar o peso das boas e más obras de cada um dos defeitos psicológicos. Então, cada defeito psicológico, quando atua, está registrado naquilo que nós conhecemos, que se chama o livro da vida. Então, está tudo registrado. Todas as nossas ações, as boas e as más. Então, vai se avaliar o peso das boas e das más obras, das más ações, daquilo que nós fizemos de correto e o que fizemos de errado. Então, vai ser avaliado com muita precisão. E também quantas vezes se manifesta cada defeito, quantas vezes cada defeito se manifestou. Vai ser calculado quantas vezes o defeito se manifestou. Cada defeito. E também, nesse terceiro julgamento, vão medir a cana. O que é a cana? A coluna vertebral. A coluna vertebral vai ser medida na altura do fogo. Em que altura está o fogo? Se o fogo desperto, e a pessoa tinha fogo desperto, talvez, e eles vão medir se aumentou esse fogo ou se esse fogo diminuiu. Então, se diminuiu, aí é um ponto negativo, e se aumentou, ponto positivo. Então, aí após esse julgamento, esses cálculos que são feitos nessas 48 horas, é que vai ser dada a sentença de morte. Então, Anubis, que é o chefe, o hierarca da lei, vai dar a sentença ao anjo da morte, porque existe o anjo da vida, que conecta o cordão de prata no corpo físico da criança quando nasce, e o anjo da morte, que corta esse cordão de prata. Então, Anubis vai dar a ordem ao anjo da morte que corte esse cordão de prata. Porém, esse anjo da morte não vai cortar o cordão sem antes consultar a mãe divina do moribundo, da pessoa que está para morrer. Então, o anjo da morte tem 24 horas, que com as 48 horas anteriores, mais 24, darão as 72 horas. Então, ele terá 72 horas para fazer, para cortar esse cordão, no caso de que a Mãe Divina autorize. A Mãe Divina diga, corta. Ou, então, nesse período, se a Mãe Divina diz não,
nesse prazo de 72 horas, antes das 72 horas, a alma volta. Esse cordão não é cortado e a alma do moribundo volta ao corpo físico e anima novamente. Então, é nesse caso que as pessoas, muitas pessoas voltam a viver antes das 72 horas. Se a Mãe Divina não autoriza cortar o cordão, o anjo da morte não corta o cordão e a pessoa volta a viver. Então, no caso de que se corte o cordão, se abrem 3 alternativas, se abrem 3 caminhos a esse desencarnado. Esses 3 caminhos são, no caso que a pessoa tenha direito ainda a existências, porque nós temos direito a 108 existências. Temos direito a 108 existências. Então, se a pessoa não completou essas 108 existências, ela vai, das alternativas que se abre, ela vai aguardar um novo corpo, E isso acontece na 5ª dimensão, na região dos vivos e dos mortos. A mesma região onde se vai em desdobramento astral quando nós dormimos. Então é por isso que se pode encontrar nessa região alguém em desdobramento astral, pode ver alguém que já morreu, porque ele está lá aguardando um novo corpo físico, aguardando nascer novamente no mundo físico. Então é o primeiro caminho que se abre após esse cordão ter sido cortado. Se a pessoa tem direito a mais existências, que não tenha cumprido, que não tenha esgotado esse número de existências, de 108, ela vai para essa região aguardar um novo corpo. A outra opção que se abre é se a pessoa já esgotou as 108 existências, se já venceu, ela vai então para as infradimensões, vai para a morte segunda, que nós vamos explicar ainda agora. E a terceira é se a pessoa, se com a medida da cana o fogo subiu, Anubis, o hierarca da lei, vai autorizar, ordenar férias na 6ª dimensão. Então essa alma vai à 6ª dimensão em férias, porque trabalhou e aumentou o fogo na cana, na coluna vertebral. Então ela tem direito a férias, e essas férias são acompanhadas da Mãe Divina, dessa pessoa, dessa alma, e a Mãe Divina vai então ensinar, vai dar força a essa alma, vai animar para que quando ela retorne em uma nova existência, ela venha com inquietudes, com muitas inquietudes espirituais, e busque a autorrealização. Então, a Mãe Divina nunca nos abandona. A Mãe Divina sempre estará do nosso lado. Então,
E no caso de que se vá às infradimensões, vai-se então passar pela morte segunda, vai-se entrar na involução, nos infernos de Dante, naquilo descrito na Divina Comédia por Dante Alighieri. Vai lá, então, a natureza fará o trabalho de desintegrar os defeitos psicológicos, esses defeitos que nós, em vida, não fizemos o trabalho. Então, a natureza vai fazer esse trabalho nas infradimensões, com dor e sofrimento. Então, essa é a morte segunda. Quando toda essa energia, quando todo o ego for dissolvido pelas infradimensões, no fogo dos infernos atômicos da natureza, e toda a essência for liberada, então essa alma passa pela morte segunda e novamente ela ingressa no reino evolutivo, para um dia chegar ao reino humano e novamente ter direito a mais 108 existências, e assim até completar os 3.000 ciclos. Então, já falamos da morte física, a morte segunda, e vamos falar da morte psicológica, que a morte psicológica é a mais importante. Então, a morte psicológica é a que nos libera das leis. A morte segunda acontece nas infradimensões, e a morte psicológica é aquilo que nós podemos fazer em vida, fazer aqui e agora, que esse é o objetivo da nossa existência, fazer esse trabalho de morte psicológica. Então, a morte psicológica é a eliminação dos defeitos, dos eus. É aquilo que foi ensinado por Cristo, pelo Mestre Jesus, negar a si mesmo. Então, através dessa morte psicológica, vamos liberar a nossa essência. Nós temos 97% da essência presa, e com a morte psicológica nós vamos liberar essa essência. Então, nós precisamos trabalhar com a retidão. Precisamos precisamos nos esforçar, lutar para viver retamente. Então precisamos pensar corretamente. Pensar corretamente. Precisamos sentir. Então precisamos sentir. Então, o reto pensar, precisamos praticar o reto sentir, e precisamos praticar o reto falar. O reto falar. E também o reto obrar,
que é as nossas ações. Então, o objetivo da nossa existência é liberar a nossa consciência. E para liberar a nossa consciência, nós precisamos morrer psicologicamente. É a morte psicológica. E para morrer é preciso nos auto-observar. E nós vamos observar os pensamentos, vamos observar os sentimentos, vamos observar o que falamos e vamos observar o que fazemos. Então, nós vamos viver nessas condições, nesses 4 aspectos da retidão humana. Então, a nossa consciência que temos livre, 3% da consciência, da nossa consciência livre, que devem observar. Então nós devemos colocar ativar esses 3% de consciência. Esses 3% que são um átomo do Pai, um do Filho e um do Espírito Santo. Perdão. Esse trabalho se faz conscientemente. É a morte psicológica, que é a eliminação dos defeitos psicológicos. Então, a nossa consciência deve observar o que pensamos. Que nós pensamos muitas coisas. Pensamos o melhor de nós e pensamos o pior dos demais. Então, nós devemos fazer uma autoavaliação, um auto-julgamento consciente, severo, sem justificativas, sem desculpas, sem justificar, erramos por isso, por aquilo. Então, se nós observamos um pensamento, nós devemos trabalhar com a morte psicológica. A morte psicológica se pede à Mãe Divina, a nossa Mãe Divina, que elimine o defeito, porque quem está pensando, quem está utilizando o nosso centro intelectual é um defeito. Então, esse defeito está pensando por nós. Então, nós observando esse pensamento, vamos fazer uma reflexão. Esse pensamento é do meu ser? Não. Porque o nosso ser não precisa pensar. O nosso ser não necessita pensar. Ele sabe. Quem pensa, quem avalia, é o nosso ego, que fica avaliando os pensamentos. Então fica pensando, quem está pensando é um eu, é um defeito através de nós. É um defeito que quer a vantagem. Então, é o defeito que pensa. Então, nós vamos observar e vamos fazer essa reflexão e vamos pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse pensamento ou esse pensador. Então se pede à Mãe Divina, Mãe Divina, mate esse pensamento. E se o nosso pedido é sincero, a Mãe Divina vai eliminar esse pensamento. E então o defeito leva uma partícula da essência presa. Então, com a morte psicológica, vai liberando
vai sendo liberada essa essência. E com o trabalho vai aumentando então os 3%, vai diminuindo os 97% de consciência, porque vai se liberando. Então a morte psicológica nos libera, assim como a morte física libera do corpo físico. A morte psicológica nos libera do ego, nos libera desse condicionamento, dessas condições que o ego nos põe, dessas condições que nos exige, que nos põe a sofrer, porque o ego nos faz sofrer. Quem causa todo o sofrimento é o ego. Se nós eliminamos o ego, o sofrimento termina. E então aí é que vem a verdadeira felicidade. Porque o que nós conhecemos como felicidade é o prazer. O prazer é do ego. Quando o ego se satisfaz, quando nós fazemos o que ele quer, nós nos sentimos prazer. Isso não é felicidade, isso é um prazer e é passageiro. Porém, quando se libera a essência vai então nos dar a verdadeira felicidade. E quando se elimina todo o ego, se libera toda a essência, então se conhece, se experimenta a verdadeira felicidade. Porque isso que nós conhecemos por aí, isso não é felicidade, isso é prazer. E o prazer é do ego, é do elemento que tem um desejo satisfeito. Quando nós satisfazemos um desejo do ego, do nosso ego, nós sentimos um prazer. Então esse prazer é confundido com felicidade. E quando se elimina o ego, então se experimenta a verdadeira felicidade. Então esse processo se faz, essa análise se faz nos pensamentos, nos sentimentos, na fala, no que nós vamos dizer, e nas obras, naquilo que nós vamos fazer. Então, nós devemos começar o trabalho pelo centro intelectual. Observar o que pensamos. Se nós alimentamos o pensamento, vai surgir um sentimento de rancor, um sentimento de ira, quem sabe. Se nós alimentamos esse pensamento, ele vai então evoluir, já vai nos colocar um sentimento. Esse sentimento negativo, uma emoção negativa. E se nós não trabalhamos aqui, ele vem para a fala. A pessoa fala, descarrega, como se diz, desabafa e fala. Então isso já é a evolução do defeito que não foi trabalhado no pensamento, no sentimento. Ele se transformou em fala. A pessoa, nós desabafamos. Então nos sentimos aliviados, mas alimentamos o defeito e criamos novos defeitos. E então aí passa ao centro motor. Já a fala é do centro motor e a obra é do centro motor. Se não se trabalha aqui, passa para ali, passa para a fala e para a obra, para fazer, para agir de fato. Então trabalha-se com a morte do pensamento, do sentimento, da fala e da obra, pedindo à Mãe Divina que elimine esse defeito. Porque praticamente
tudo o que nós fazemos é uma ação de um ou de outro defeito. O que nós temos que fazer é identificar de onde vem, por quê, refletir no porquê eu estou pensando isso, refletir no porquê eu estou sentindo isso do meu vizinho, do meu amigo, do meu colega de trabalho, do meu cônjuge, enfim, de qualquer pessoa. Por que estou sentindo isso? Refletir nisso. Se é justo, se é verdadeiro e se é útil. Então, refletir sobre o que eu pretendo falar, que estou com aquela ânsia de falar. Refletir sobre isso. O que eu quero falar é justo, é útil e é verdadeiro? Ou é verdadeiro, útil e bom? Então, se não passou por um desses questionamentos, é um sentimento do ego, é alguma palavra de algum ego. E então se pede a morte para isso. Se pede a Mãe Divina que elimine esse desejo de falar, elimine esse sentimento, que elimine esse pensamento. E já na obra também se pede a morte. Se pede a morte dessa ânsia de cometer esse ato. Porém, o mais fácil de trabalhar é quando está ainda em pensamento. Se ele passa a sentimentos, já vai se tornando difícil, porque o defeito já está justificado, já está robustecido. E quando chega no quarto aspecto, aqui na obra, já é mais difícil ainda. Então, o correto é trabalhar desde os pensamentos. Imediatamente um pensamento surge, já trabalhar, impedir que ele vá evoluir para sentimento, para desejo de falar e de agir. Então, este trabalho é bem explicado em todas as conferências e nós estamos aqui dispostos a esclarecer melhor individualmente. Podem nos escrever pelo WhatsApp, pela página, que nós teremos o maior prazer em esclarecer as dúvidas. Então, falamos dos 3 tipos de morte. Então, vamos falar agora o que morre e o que não morre. Então, com a morte do corpo físico, morre o corpo físico, morre a personalidade e morre o corpo vital. Morre o corpo físico, o corpo vital, que é o assento da vida, e morre a personalidade. A personalidade é energética e ela persiste por algum tempo ainda, segundo a sua robustez, segundo a sua carga energética. Essa personalidade continua visitando a casa onde morava, vai onde está sepultado o corpo físico. Então, ela vive, a personalidade continua vivendo por algum tempo. Então, isso está para nós compreender. Antigamente, tinham pessoas que viam o morto, apareciam. Esse morto aparecia para algumas pessoas. Então, era a personalidade, que algumas pessoas tinham algumas capacidades e conseguiam ver essa personalidade. Então, se chamava isso de, em alguns lugares, visagem. Então, morre o corpo físico, o corpo vital e a personalidade. O corpo vital
se desintegra rapidamente, conforme o corpo físico vai se desintegrando, o corpo vital perde a vitalidade e morre rapidamente. A personalidade dura por algum tempo e também morre. Não há nada assim futuro para a personalidade. O futuro é a morte, porque ela é energética. Então essa energia vai se apagando, vai se enfraquecendo e ela morre. Então não morrem os defeitos psicológicos. Com a morte física não morrem. Os defeitos, o ego, não morre com a morte do corpo físico, com a morte do corpo vital e com a morte da personalidade. Os defeitos são uma energia que está aprisionando a nossa essência. Então isso é um pacote que é nosso. Nós criamos esse defeito e esse defeito leva uma parte de nós, uma parte da nossa essência. Então quando morre, isso é recolhido e vai para a quinta dimensão e fica aguardando. Então quando a pessoa nasce novamente, quando a criança nasce, quando ela forma a personalidade, esses defeitos assumem novamente essa pessoa. Então a pessoa muda completamente, começa a ter os seus desejos. Então o adolescente começa a ficar diferente, se torna completamente diferente. Por quê? Porque os defeitos que ele criou e alimentou em outra existência voltam quando se cria a personalidade. Então os defeitos são nossos, porque levam uma parte da nossa essência e nós precisamos resgatar essa essência com a morte psicológica que já explicamos. Então não morrem os defeitos psicológicos, não morrem com a morte física e não morre a essência. A essência é imortal. A essência não morre com a morte física. A essência é eterna. Aquilo que nós temos, essa parte que nós temos aí, a nossa essência é eterna, é imortal, não morre. O que morre é o corpo físico. A essência, aquilo que é divino, não morre, permanece para sempre. Então retorna à sua origem, conforme quando se termina então esses ciclos de 3.000 ciclos, quando se terminam os 3.000 ciclos, a essência retorna à sua origem. E se nós fizermos o trabalho de autorrealização, essa essência volta consciente, e se não, se volta inconsciente, do mesmo jeito que saiu, do mesmo jeito que iniciou todo esse processo, toda essa viagem ao planeta. Então, esta conferência nos esclarece, e é claro que não é objetivo impor essa teoria. Isso é uma teoria enquanto nós não comprovar. Porém, nós podemos comprovar. Então, este curso nos dá as chaves, nos dá as técnicas para comprovar. Então, uma das técnicas é o desdobramento astral. Nos esforçar para despertar a consciência no astral, no mundo astral. Quando se dorme, se desdobra e devemos
lutar durante o dia para despertar no astral durante a noite. Lutar permanentemente para despertar e assim comprovar. Com o desdobramento astral nós podemos comprovar tudo isso que se fala aqui e muito mais. Isso que é passado aqui é só algumas coisas. E nós precisamos comprovar isso e muito mais além disso tudo que se fala neste temário. Então, esta é a conferência O que é a morte, o que morre e o que não morre, e o que acontece depois da morte. O que acontece quando alguém deixa o corpo físico. Passa por esses 3 julgamentos, passa por esse processo e pode durar isso, pode voltar a viver nessas 72 horas ou pode realmente ser cortado o cordão de prata e ocorrer a morte. Então o nosso telefone, o nosso WhatsApp e Telegram 55 62 991 92 93 55. Então esse é o nosso número, o nosso contato para qualquer pessoa que queira melhores informações, esclarecimentos, pode nos escrever nesse número. 55 é o Brasil, 62 é a região e o nosso número local é 991 92 93 55. E com isto estamos finalizando esta conferência e somos gratos a todos que nos têm assistido.